A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com os amados está em Atos, capítulo 11, verso 19. Atos, capítulo 11, verso 19. Atos, capítulo 11, verso 19. O tema da nossa mensagem, do compartilhar hoje, é sobre o cristão e a sua missão. Nós temos uma missão nessa terra, nós temos uma responsabilidade, e nós precisamos dar uma resposta àquilo que o Senhor entregou para nós. E eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de reino. Nós fomos chamados para o reino. E nós precisamos compreender o nosso papel no reino. Em Atos capítulo 11, verso 19 diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar por Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia consigo. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém. Querido, esse texto é um texto muito poderoso. Esse texto, ele vem falando sobre um tempo que a igreja do Senhor viveu. O contexto, sabe, desse texto é um contexto de expansão, é um contexto de alargamento da igreja do Senhor. Mas acontecia algo muito fantástico, que os cristãos daquela época precisavam entender a sua missão, precisavam entender o seu propósito. E qual é a missão do cristão? Qual é a missão do cristianismo? Sabe que existem várias respostas para isso, mas existe uma resposta central. Dentre as várias respostas que existem, como a missão é curar, a missão é acerca do exorcismo, né, da libertação, a missão é acerca de milagres. Mas a resposta mais completa para tudo isso que vem junto é a transformação integral do ser humano. O cristianismo ou cristão, ele só dá uma resposta quando há transformação na vida integral do ser humano. Ou seja, após você ter conhecido Jesus, você precisa ser transformado por esse Jesus que diz que conheceu. Não basta somente, a gente tem dito isso nessa série de mensagens, não basta só falar: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Tá bom, é lindo, isso é maravilhoso, porque a salvação, ela é de graça. Mas ser discípulo de Jesus vai te custar tudo, é caro.
E uma parte de ser discípulo de Jesus, de ser esse cristão, sabe, esse pequeno Cristo, carregar consigo esse nome tão poderoso, é ser transformado. Sabe que o maior desafio na caminhada cristã não é não pecar, porque pecar todos nós vamos pecar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o maior desafio da caminhada cristã é ser desenvolvido no processo. Transformação. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, você e eu, nós precisamos continuar sendo transformados por Jesus. A cruz precisa nos transformar. O poder de Jesus precisa ser algo que mexa conosco de dentro para fora. Não algo exterior. Algo que possa ser maquiado. Não algo que possa ser colocado para parecer bonito. A transformação precisa ser algo de dentro para fora. Esse texto que nós lemos, nesse contexto de expansão, houve uma controvérsia muito grande. Quando você começa a ler o capítulo 11, você vai vendo que a igreja em Jerusalém, havia alguns ritos nela. Em Atos capítulo 11, versículo 1, diz que os apóstolos e os irmãos da igreja judeia, eles ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, criticaram Pedro, dizendo, você entrou na casa daqueles homens incircuncisos, daqueles homens que não têm aliança, daqueles homens que não fazem como a gente faz. Eles não agem como nós. Eles não agem. Eles não têm princípios para comer. Eles não seguem a lei de Moisés. Você, Pedro, brincadeira, hein? Você agora está se juntando com essa gente. E é interessante a resposta de Pedro. Pedro, no verso 17, ele diz, pois se Deus deu o mesmo dom a eles, Jesus Cristo se manifestou a eles. Quem era eu para me opor à palavra de Deus, ao favor de Deus que alcançou eles? E ele continua dizendo, como? Eles receberam também o Espírito Santo. E o texto diz que aí aquele povo de Jerusalém, aquela igreja de Jerusalém se acalmou. Sabe o que eu vejo? Aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, são nascidos de novo e desenvolvem algumas características. E é sobre essas características de alguém que é nascido de novo que eu quero compartilhar com você. Muito rapidamente, eu quero falar com você quais as características de um cristão que está cumprindo a sua missão na terra. Quais as características necessárias, talvez você que sentou hoje aqui, você que está nos ouvindo pelo nosso canal no YouTube, talvez tenha se perguntado, Senhor, como que eu vou manifestar o reino de Deus na terra? Eu já decidi te servir, porque não há outro caminho, não há para onde ir. Não sei como diz Pedro, para onde ou para quem, na verdade, iremos nós? Para quem? Para quem? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então essas características eu quero compartilhar com você, características que eu e você precisamos nos desenvolver, sabe? Deixar com que Deus lapide em nós. Deixar com que Deus, sabe, aperfeiçoe em nós. A primeira característica que eu vejo nessa igreja de Jerusalém, porque eu vou abrir um paralelo aqui. Igreja de Jerusalém versus igreja de Antioquia. Existe um parâmetro para a gente visualizar o que era uma, o que era outra. E disso nós vamos tirar características para que a gente se desenvolva em quem nós somos em Deus. A primeira característica está lá no verso 19 e 20. Se você depois ler em casa, você vai ver que ali fala de uma separação. E a primeira característica que eu vejo aqui é uma igreja, existia uma igreja inclusiva e uma igreja não inclusiva.
Existia uma igreja inclusiva e uma não exclusiva. O texto fala de partido dos circuncisos. Que partido era esse? Eram cristãos judeus de nascimento, gente que seguia a Torá, gente que amava a lei de Moisés, gente que praticava todos os ritos judaicos. E eles viravam para a igreja de Antioquia, dos gentios, que eram um povo não judeu, que falava grego, que não havia sido circuncidado, que não observavam os regulamentos judaicos quanto ao preparo dos alimentos, tão forma iguais aos pagãos. Em Jerusalém, o evangelho era exclusivo de um povo. Mas em Antioquia não, em Antioquia o evangelho era inclusivo. Então uma das características que eu quero compartilhar com você, nós precisamos pregar esse evangelho inclusivo. Sabe, o cristão não pode ser seletivo na sua missão. Sabe que o Senhor, Ele vai nos levar a ricos, pobres, a brancos, negros, cultos, analfabetos. Sabe que existe uma manipulação no nosso mundo hoje, querendo separar as classes, ideologias, mas Deus veio para todos nós. O Senhor, Ele é para todos nós. O Senhor, Ele nos alcançou. Você e eu, nós somos alvo do amor de Jesus. Eu e você, nós somos alvos do acolhimento de Jesus. Você e eu, nós precisamos compreender esse evangelho inclusivo, muito diferente do evangelho de Jerusalém, ali daquela igreja, que era só para os judeus. Alguns podem até dizer, pastor, mas eu vejo Deus aparentemente tratando Abraão de maneira diferente. Eu vejo aparentemente Deus favorecendo e abençoando Abraão, e eu te respondo, talvez sim, querido, porém com um propósito. Havia um propósito para Deus abençoar Abraão. Está em Gênesis 12, versículo 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Existe um propósito claro para a bênção de Abraão. É que todos nós fôssemos abençoados. Nosso Deus é um Deus inclusivo. Sabe que quando eu fui a Israel, eu olhava ali os judeus, eles são uma bênção. Eles têm certeza da promessa que carregam. E por alguns instantes eu olhava, né, pessoas das nações todas levam ofertas para entregar na mão deles. E um momento eu falei assim, nossa, eu queria ser judeu. Sabe, eu olhei para eles assim. Aí o Senhor, falou assim comigo, acorda. Eu morri na cruz. Agora não há judeu, não há grego. Agora não tem nada disso. Agora você faz parte da promessa. Você é co-herdeiro comigo. Você faz parte. Eu te incluí naquilo que eu vou fazer na terra. Eu não sei se tem alguém para celebrar, mas Deus incluiu você. Deus incluiu a sua família. Deus incluiu seus filhos. Deus conta com você. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Eu não sei se tem alguém para entender essa palavra, mas você não foi por acaso. Você faz parte do plano de Deus. Pastor, mas talvez eu fui um erro. Não foi. Deus já tinha preparado você. Ele já tinha decidido incluir você. Sabe que tem gente que acha que é um erro? Por questões da vida, acha que é um erro. Deus me autoriza a te dizer, você não é um erro. Deus escolheu você. Você é amado pelo Pai. Você foi incluído no reino. Algo vai acontecer em você e através de você.
Eu oro para que essa semana, Deus, sabe, que do teu interior, essa fonte, sabe, que flui rios de água viva, que elas transbordem a ponto de alcançar o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, o teu colega de faculdade, aquele cara que trabalha com você da mesa de trás, da mesa da frente. Eu não sei, mas eu oro para que essa água que está sobre você inclua muita gente nessa história. Muita gente será incluída, incontáveis. Eu creio nessa palavra. Muitas pessoas serão incluídas através de você por causa do nome de Jesus. É tudo sempre sobre Ele. A segunda coisa que eu observei aqui é que a igreja, essa igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, também havia um paradoxo nelas ali. Porque uma era uma igreja agregadora, era um povo agregador, e o outro era um povo meio divisor. Sabe que nós precisamos ser alguém que agrega? Querido, você tem agregado algo na vida de alguém? Olha aqui, é tão profundo isso que no capítulo, nesse mesmo capítulo 11, do versículo 22 e 24, fala sobre algo que Barnabé agregou. O texto diz que ele ficou alegre e os animou. Querido, quantas pessoas você tem animado? Sabe que nesses últimos tempos de pandemia, é muita gente desanimada. É gente desanimada com a igreja. E deixa eu te falar, vem à igreja. Ah, pastor, mas nós somos a igreja. Jesus, sabe, Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. E você precisa ser ativado no corpo. Sabe que tem muitas pessoas, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e falando assim, pastor, por que será que muita gente antiga que eu conheço, ele está mal, ele está caindo na fé, ele está chateado, ele está rancoroso, ele está calcificado. Por quê? É porque deixou com que a chama, sabe, apagar, com que essa chama se apagasse, por causa das circunstâncias, por causa das adversidades, por causa dos problemas, por causa, sabe, que quando se você ligar a televisão, ou os meios de comunicação, e você for olhar o que está sendo dito, ainda mais alguma mídia que produz algum conteúdo negativo, justamente para bloquear, para paralisar você. Eu tenho um conselho para você, querido, essa semana: saia de perto de pessoas que alimentam as suas dúvidas. Fique perto de pessoas que alimentam as suas certezas. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. Eu não sei você, mas sabe, semana passada, nós na hora do culto, eu dei uma direção para que você pegasse o celular e mandasse uma mensagem para alguém, sabe, animasse alguém. Eu não sei com quem eu estou falando hoje aqui, mas Deus está me dando uma direção, eu sinto no meu espírito. Você precisa se animar, você precisa, sabe, novamente chorar novamente, você precisa novamente orar, talvez jejuar, sabe, voltar às práticas e às disciplinas espirituais, porque você talvez tenha dado tão cansado, a ponto de talvez não acreditar mais que existe o favor de Deus para você, sabe? Uma vez eu conversei com um jovem e ele falou assim comigo: pastor, eu estou achando que esse papo de Jesus voltar é apenas um papo para manter a gente dentro da igreja. Olha o nível de desânimo que essa pessoa ficou. Olha o nível de descrença ou de incredulidade que essa pessoa ficou. Eu quero te encorajar a você ser alguém que agrega, que não divide, ser alguém que multiplica. Deus te chamou para ser um multiplicador. Meu Deus. Sabe, áreas da sua vida que precisam, sabe, não é mais sobre soma. Áreas da sua vida que o Senhor, Ele precisa entrar como um fator X, um fator multiplicador, para você multiplicar a esperança na vida das pessoas, sabe, multiplicar a esperança na vida daqueles que estão chegando perto de você. Será que você é um cristão, alguém que agrega pessoas?
Deus tem te chamado, Deus te escolheu, Deus te proporcionou, sabe, você está bem, você está vivo, enquanto a vida, há esperança. Talvez você tenha entrado chateado e falado: Senhor, como que eu vou fazer a minha segunda? Eu não sei mais o que fazer. Eu quero te falar, querido, lança a tua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de você. Você não é uma folha solta, você não é um tijolo solto dentro de uma obra, não, você é uma pedra que o Senhor decidiu te colocar como uma pedra lavrada na pedreira, uma pedra de esquina. Sabe que esse sentimento de agregar é tão forte que Barnabé, ele não tinha participado do processo, sabe, de construção dessa igreja, mas ele se alegrava com o que Deus estava fazendo. Sabe que chegou o tempo da gente se alegrar sobre a bênção do outro? Sabe, eu tenho dito que você tem que ter muito cuidado. Tem gente que ele vem com aquele papo: eu vou chorar com você. Fica, querido, cuidado. Tem muitos que não vêm para chorar com você, eles vêm para ver você chorando. Tanto que no dia da sua vitória, se você conta uma vitória perto de alguém, rapidamente você consegue fazer uma leitura, se essa pessoa é teu amigo, se ela está contigo, ou se ela é apenas aquele que quer te ver bem, mas não melhor do que ela. Eu quero te falar que você será a pessoa que vai ver a bênção do outro e vai se alegrar, Eu quero liberar essa palavra que você, sim, você vai ser abençoado, mas você vai ficar muito feliz quando o outro receber o favor de Deus do teu lado. Sabe, eu não sei se tem alguém para receber essa palavra, mas você vai ser alguém que agrega bons sentimentos à tua vida. Você será tão curado emocionalmente que você não vai se mover em cima de elogio dos outros e nem de críticas. Você vai continuar caminhando. Eu li uma frase da Helena Tanuri, que ela disse o seguinte: existem momentos que nós devemos fazer igual a Dory, continue a nadar. A profeta Dory, ela é muito forte. Diga para o seu irmão: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. O que quer dizer isso? Nada vai paralisar você. Não vai paralisar você. Você vai ser alguém que agrega bons sentimentos na vida dos outros. Gente, para contar uma notícia, tem muita gente. Tem gente que decidiu na terra ser um funcionário dos correios de Satanás. Ele só carrega má notícia. Você ouviu aquele caminhão que descarrilhou? Ele, no momento nenhum, ele fala: e aí? Cara, ali, Deus guardou uma vida ali, a pessoa sobreviveu. Não, ele quer contar o terror. Mas eu profetizo que sobre a tua boca vão vir palavras poderosas, encorajadoras, desafiadoras, inspiradoras, ativadoras. Sabe que Barnabé, ele agregou valor ao grupo, ao invés de querer criar para si uma nova liderança. E a característica de Barnabé que eu acho fantástica é que o texto no verso 24, você está aberto ele aí? Fala que ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Precisamos buscar mais o Espírito Santo, sabe, para manifestarmos quem Deus é. Eu não sei você, mas essa semana eu profetizo que você vai dar uma boa notícia para alguém. Ah, não, eu não sei. 93735490. Esse é meu número de WhatsApp. Você vai mandar uma notícia e vai falar assim: Deus fez algo tremendo na minha vida, pastor. Essa semana Deus, ele trabalhou de uma forma sobrenatural. Eu vi a mão de Deus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Não, então dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Diga aí: amém, eu creio, eu recebo. É para mim, é para minha casa. Toma posse dessa palavra. E tomar posse é algo tão fantástico, que quando eu estou falando toma posse, existe uma base para mim estar falando isso para você. Não é simplesmente levantar a mão aqui, é também levantar a mão aqui. Mas sabe que tomar posse é tirar o valente da terra dele. Não é somente, eu tomo posse, tomou? Então prepara para lutar. Tomou posse, prepara para guerrear, é faca na boca, irmão.
Sabe que parece que eles têm colocado o nosso Jesus como um ursinho carinhoso, mas ele não é. Ele é um leão da tribo de Judá. Ele é leão. Por isso que nós somos beligerantes. Sabe, beligerante é alguém apto para a guerra, apto para lutar. Por isso que conhecemos uma das manifestações de Deus no Antigo Testamento, era como Elohim Sabaote. Elohim Sabaote, o Deus que guerreia as nossas guerras. O Senhor vai estar contigo essa semana. Aleluia. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa estar com a sua fé ativada, porque isso vai promover alguns resultados. Muitas pessoas serão acrescentadas à família de Deus. Quando eu e você, nós nos posicionarmos, pessoas vão conhecer Jesus através de nós. Deixa eu te falar, tem muita gente afim de Jesus, tem gente apaixonada por Jesus, tem gente que ele quer muito Jesus. Ele às vezes só não gosta do seu jeito. Quem conhece algum crente chato aqui? Quem conhece? Não, quem conhece crente chato? Esse crente, ele faz um desserviço para o evangelho. Porque você pode ser muito legal. Porque está todo mundo querendo ouvir de Jesus. Está todo mundo querendo, sabe, provar de quem ele é, porque ele é maravilhoso. Por isso que nós precisamos ser transformados pela palavra, sermos saudáveis emocionais, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Ah, meu tempo, Ele é fiel. Você acredita nisso? Você acredita nisso?